Olá, bem-vindo ao 235 Análises. Santos e Palmeiras se reencontraram ontem. O Palmeiras buscava um praticamente inédito tricampeonato que não acontecia há quase 90 anos, enquanto o Santos buscava quebrar uma seca de mais de 8 anos sem um título sequer. O Palmeiras era o franco favorito e confirmou seu favoritismo. O Santos busca dar início a uma reconstrução após um terrível rebaixamento e ter a óbvia seca de 8 anos sem título. Enfim, o resultado foi 2-0 Palmeiras, mas foi um bom jogo de ambas as partes. Santos até que pode-se dizer que surpreendeu um pouco em questão de bola jogada, mas decepcionou muito em erros coletivos e individuais, e precisamente em erros individuais. Se o trabalho do Carrilho é bom, não tenho que falar do trabalho do Abel, obviamente. Mas nesse começo de temporada, com derrota na Supercopa para o São Paulo, empate com o Palmeiras e novamente uma derrota na ida para o Santos, talvez pudesse ser diferente. Mas os erros de trajetória foram corrigidos. Aqueles 3 zagueiros não foram mais utilizados na final. Não foi utilizado 2 alas, 2 laterais, com Marcos Rossi e Mike, que vivia apenas com o Mike e com o Lázaro no ataque. O Hendrick teve mais liberdades para se movimentar e chegar próximo ao centro do ataque. Por outro lado, o Santos vinha para se defender, para segurar o empate e aproveitar contra-ataques. Foi bem nos contra-ataques, teve boas oportunidades, em especial com Guilherme e até mesmo com Pituca, de fora da área. Posteriormente também teve um outro lance que o Mike defendeu em cima da linha, até esqueci o nome do jogador, foi no segundo tempo. Estava 1-0 Palmeiras, mas enfim. O Santos teve suas oportunidades, foi um jogo até bem parelho, enquanto o Palmeiras buscava atacar, o Santos buscava contra-atacar e fazer isso muito bem. A grande questão foi a finalização, foi como decidiram o jogo, como finalizaram as jogadas, o último passe, o último toque. O Palmeiras foi muito mais eficiente, enquanto o Santos não. Obviamente houve descuido técnico, falhas técnicas por parte dos jogadores do Santos que não houveram no lado do palmeirense. Por exemplo, o pênalti, João Paulo e Felipe Jonathan erraram totalmente o tempo da bola, mesmo para o Rainer. Partida horrível do Felipe Jonathan, inclusive. João Paulo, a mesma coisa, que poderia até ter defendido o pênalti, assim como poderia também até ter defendido o segundo gol, mas falhou nos 2 lances. E é inegável que isso afetou o time, prejudicou a equipe, que poderia sim até ter sido campeã nos tempos normais, com um gol que o Guilherme perdeu, que era outro gol que ele já tinha perdido na fase de grupos, 2-1, inclusive do mesmo lado do campo. Enfim, ou contra as oportunidades, ou então não ter tomado gol, ter saído um 0-0 e o Santos ser campeão, ou então 1-0 e o Santos ser campeão nos pênaltis, ou vice nos pênaltis também, enfim. Mas é o tipo de coisa que não pode ocorrer, mas que ocorreu e que prejudicou o Santos. O lado do Palmeiras simplesmente não teve. É um time acostumado a jogar finais e que vai vencer as finais da forma mais pragmática ou mais dominadora possível, dependendo do adversário ou de como o jogo decorrer. Mas provavelmente vai vencer finais, são 10 títulos em 13 finais. Enfim, é isso. Novamente o Abel corrigiu o problema da escalação, veio num 4-3-3, algo que se semelhasse a isso, um 4-3-3, mas teria variações. O Piquerez poderia até mesmo ficar um pouco mais próximo à zaga, o Lázaro poderia estar na ala, enfim. O Hendrick tinha todo o espaço para partir da ponta para o ataque. Isso foi corrigido, tá mais perto do Flaco, mais perto da área. Geralmente isso não havia acontecido. O Mike também teve espaço para atacar. O Mike é um bom ala, um bom lateral que joga melhor como ala, mas que precisa de espaço para atacar, defende bem também e teve todo o espaço do mundo para atacar na Avenida Felipe Jonathan. Enfim, o Palmeiras fez uma boa partida, como eu já havia dito. Posso destacar muitos, mas a escalação foi um acerto positivo do Abel. Escalou bem, o time corrigiu o que ele havia errado, as insistências erradas que ele tinha em escalar 2 laterais, um 3-4-2-1, com Hendrick mais próximo do Veiga do que do Flaco Lopes. Enfim, ele corrigiu isso e deu o que deu. Vitória do Palmeiras. O Carrilho não buscou inventar, escalou o mesmo time da ida, exceto pelo Morelos e pelo Aderlan. Aderlan, quem foi titular na ida, foi o JP Sermão,
E na ida foi Furt, que não estava 100%, não podia estar em campo. Eu acho que a escalação foi errada, não totalmente, mas algumas coisas precisam mudar em Santos como time, no elenco. Felipe Jonathan não tem mais espaço, isso é inegável. E o Rainer também não é lateral esquerdo, não é jogador praticamente. O Aderlan é um bom nome, é um bom jogador, mas só o Sermão talvez não seja o melhor de opção. Tem o Rodrigo Ferreira, também vai chegar para a Série B, mas enfim. Morelos, Furt também não são ideal para um time que vai jogar em contra-ataque. São jogadores mais presos à área, exceto o Morelos, que tem certa mobilidade, mas não acertou nada, não tem acertado nada. Então acho que o time fica muito preso a essas duas opções. O William Bigode, que por incrível que pareça é o centroavante santista com mais mobilidade, mais veloz, que também já jogou na ponta. Enfim, o Santos precisa sim de um outro centroavante, de mais de um meia, opção Juliano, que tem mais velocidade também. Um ponta direita, que também tenha mais velocidade, seja melhor que o Guilherme, seja mais constante que ele. Enfim, o meio de campo do Santos é muito bom, muito bem, tecnicamente falando, mas em jogos em que o Santos vai precisar de mais velocidade, não vai entregar, principalmente por parte do Juliano, e muito menos o Casares. Mas é claro, tem o Miguelito, tem o Bernardo na base, tem boas opções na base, mas que não estão prontos ainda. Então tem que olhar com muita atenção a isso, né? O jogo de ida do Santos foi muito bom, foi muito legal. Foi uma partida, praticamente a partida da vida do Santos, a melhor do Paulistão, principalmente até o gol. E mesmo depois do gol, continuou pressionando ali mais ou menos 70 minutos, que o Palmeiras teve mais controle da partida, porque o Santos do Carrilli sempre vai recuar depois de fazer o gol, depois de um certo tempo, isso é natural, mas enfim. O Santos no primeiro jogo foi ótimo, foi excepcional. Poderia, talvez, se tivesse feito outro gol, a situação fosse mais confortável, mas não fez. E isso acabou resultando em um jogo de volta mais difícil, sim. São Paulo já havia aberto uma vantagem muito maior no jogo da ida em 2022 e não conseguiu segurar no jogo de ida, no jogo de volta, perdão. Água Santa, mesma coisa, mas é claro, o Palmeiras de hoje é inferior ao de 2023 e 2022, e de 23 é inferior ao de 22, enfim. 2022 provavelmente é o melhor Palmeiras da era Abel, sem dúvida alguma, e o do começo do trabalho lá em 2020. Mas enfim, o Santos no jogo de ida fez uma boa partida, o Palmeiras nem tanto. Naquela mesma teimosia do Abel ter dois laterais, Marcos Rossi como terceiro zagueiro, o Hendrick mais perto do Veiga do que do ataque. Ele até chegou a pôr o Lázaro durante o jogo, o Lázaro e o Rony não tem nível para ser titular, não decide final, é bom jogador, há muito tempo não vem numa boa fase, melhor dizendo. Enfim, erros do Palmeiras foram principalmente na escalação, mas também méritos do Santos, porque fazer uma partida igual o Santos fez contra o Palmeiras do Abel não é o normal, certo? Ainda mais um Santos que em outros anos, do 23, 22, 21, não conseguia repetir, não conseguia ter esse mesmo nível de atuação que o Santos teve na ida, sendo que esse Santos está na Série B. Diz muito sobre os anos do Santos na mão do Rueda, muito ruins, muito negativos para a equipe, que não podem ser o comum, longe disso, obviamente. Enfim, o Santos fez uma boa partida na ida, Palmeiras não, mas foi um bom jogo, assim como a volta. Os detalhes que faltaram para o Santos ter uma vantagem maior também foram similares ao da volta. Faltou isso. Um gol a mais poderia ter dado uma vantagem mais tranquila para o Santos. E é claro, o que daria uma vantagem mais tranquila para o Santos é um repertório melhor de escolhas, principalmente para o ataque e para as laterais. Porque, voltou a citar, o Aderlan e o Felipe Jonathan não são jogadores de linha de fundo. O Rainer é, mas o Rainer não é jogador, não é lateral esquerdo praticamente. Enfim, é isso. Obviamente que jogos de volta de Paulistão, no final, sempre que o Palmeiras perde o primeiro jogo, poderia ser campeão invicto, mas perdeu o jogo de ida, em 2022, 2023, criou meio que uma certa mística de que o Palmeiras vai virar. 2022 foi 4x0, 2023 4x0. 4x0 contra o time da Série D, contra o São Paulo, que havia sido campeão em 2021, São Paulo do Ceni, que era um bom São Paulo. Acabou nesse ano sendo finalista da Sul-Americana. Contra o Santos, que agora está na Série B. Um elenco muito abaixo, até mesmo, mas melhor do que dos últimos 3 anos. Reconstrução,
a moral em tese baixa, tanto da torcida quanto do elenco. O Palmeiras era favorito também no jogo da ida. Era muito mais fácil repetir um 4x0 no 3x0. Era o que se esperava, pelo menos. Talvez. Por parte da torcida palmeirense, sim. Até a mídia tratava o Palmeiras como um franco favorito, e era o óbvio. Mas um jogo muito mais fechado, em tese. O Palmeiras muito mais à frente do que o Santos. Mas não foi bem isso. O jogo da volta, em especial, tem muito mais personagens do que o jogo da ida. Tem o Endrick jogando bem, pênalti do Rafael Veiga, que poderia sim ser defendido, a jogadinha do Flaco Lopes, cascadinha de cabeça pro jogador que vem de trás, que foi o Aníbal Moreno, mas contra o Novo Horizontino foi o Endrick. Teve o Endrick e o Casemiro conversando no final do jogo também, o João Paulo falhando, o Felipe Dianta também falhando, em 2021 isso era muito comum. O Morelos sumido do jogo, seria o principal nome do Santos para marcar, mas não estava em campo, não estava pronto. Sem reação em alguns momentos, não corre o suficiente, assim como o Furt também não corre. Mas o Furt, pelo menos, quando em frente ao gol, é muito mais perigoso que o Morelos, invariavelmente falando. Mas fora do gol, acho que longe do gol, o Morelos acaba sendo um pouco melhor quando tá 100%, ontem não estava 100%. Enfim, do lado do Palmeiras tem muitos destaques, do lado do Santos nem tanto, mas os destaques são negativos. Mas o principal destaque do Palmeiras mesmo foi o Abel Ferreira. Corrigiu o que ele havia errado em todas as outras escalações, em especial no jogo da ida, jogo contra o São Lourenço. Enfim, tudo que havia dado errado pro Palmeiras ele conseguiu corrigir pro jogo de ontem e fez muito bem. O Palmeiras voltar a seguir nessa linha, com 3 atacantes, Lázaro, Flaco e o Endrick. Quando o Dudu voltar e o Lázaro for para a esquerda, o Palmeiras vai estar muito bem servido. Muito bem mesmo. Mas é claro, uma outra opção ali além de Lázaro e Dudu seria melhor do que ter Breno Lopes e Rony de opção. Tem o Luiz Guilherme também, tem o Estevão que pode crescer. Mas enfim, o jogo da volta, seus protagonistas são o Endrick e Abel Ferreira. E talvez o João Paulo do outro lado que acabou fazendo pênalti, que não acho que tenha sido pênalti, mas tudo bem. É uma final, tem decisões, obviamente, de árbitro, de arbitragem, que podem ser polêmicas e podem ser positivas ou negativas, dependendo do seu ponto de vista, porque o clubismo vai acabar entrando no meio disso quando se trata de uma final. Mas enfim, o jogo da volta foi melhor em questão de entretenimento de bola do que o primeiro jogo, porque os dois times fizeram uma boa partida, as estatísticas vão dizer isso, em tese de chutes pelo menos, finalizações, foi bem equilibrado. Vem do jogo também, a gente vai ver que o Palmeiras propôs jogo, o Santos foi mais reativa, foi indo pro contra-ataque e contra-atacou bem, como eu já havia dito. Eu acho que o problema do Santos foi como terminou as jogadas, a finalização das jogadas em si. As finalizações que poderiam ter entrado e não entrou, e alguns foram questões técnicas. Eu vou sempre reiterar o lance do Guilherme, porque isso havia acontecido na fase de grupos contra o Palmeiras também, inclusive do mesmo lado, da mesma forma que o Everton defendeu na terceira rodada, ele defendeu ontem. Chega a ser engraçado, de certa forma. Enfim, é um bom jogo de se assistir, seja independente de erros individuais. É um jogo de nível de futebol elevado que mostra que o Santos está bem preparado para a Série B, provavelmente. Talvez precise corrigir a intensidade, alguma coisa como isso, porque os times da Série B vão ser bem intensos. Mas para isso foi uma ótima partida do Santos e principalmente do Palmeiras. Inclusive, sobre aspectos táticos, eu vou falar mais sobre o Palmeiras. O Palmeiras buscou uma saída de 3, o Piquerez podia descer um pouco para ajudar na saída, ou o Aníbal Moreno, ou até o Zé Rafael, enquanto o Mike teria muito mais espaço para atacar. Porque o Endrick ia cair um pouco mais para o meio, mais para se aproximar do Flaco, e o Mike teria um pouco mais de espaço para ultrapassagem, enquanto o Lázaro estaria dando mais amplitude e o Piquerez poderia chegar um pouco ali, talvez mais por dentro. Enfim, porque ele tem a finalização, uma ótima finalização, que acaba fazendo diferença no jogo de ontem. Finalizou bem, ofereceu perigo para o João Paulo. Enfim, o Veiga
estaria mais para trás, armando as jogadas, enfim. Além disso, também tinha a jogada do Endrick de receber a bola e atrair a marcação e esperar quem vinha por trás, seja o Mike, seja o Veiga ou até o Flaco Lopes, e bater quase sem marcação, direto pro gol. Não resultou em gol. O que resultou em gol foi aquela jogada de casquinha do Flaco para quem viesse por trás, seja o Aníbal Moreno, que foi o lance do segundo gol, ou contra o Novo Horizontino com o Endrick. Já o Santos aproveitou para sair em contra-ataque, mas uma coisa interessante. Visto que o lado do Felipe Jonathan é um pouco mais, posso dizer, inconsistente defensivamente falando, o Guilherme tinha funções defensivas e ofensivas. Então muitas vezes ele não ia estar 100% no ataque durante o contra-ataque, porque ele estava preocupado em defender o lado esquerdo junto com o Felipe Jonathan. Então pode ser que em algum momento o Santos estaria num 5-3-2 ou 5-2-3, com Gil, Felipe Jonathan e Joaquim mais para dentro, mais para zagueiro, com o Aderlan e o Guilherme nas laterais, nas alas. No meio teria o Pituca e o João Schmidt, e o Juliano, Morelos e o Otero puxando contra-ataque. Pode ver que só o Otero tem velocidade aí, também não é muito veloz, mas tem drible. O Juliano tem técnica para lançar, e o Morelos tem posição física, pelo menos. O Guilherme sempre ia chegar um pouco mais atrasado nos contra-ataques, pelo menos no primeiro tempo, porque ele estaria mais preso defendendo a lateral esquerda, o lado esquerdo do campo. O Otero tinha total liberdade, até porque o Aderlan é mais confiável defensivamente falando, mas é um pouco mais nulo no que diz respeito ao ataque. E o Felipe Jonathan é muito mais ofensivo. Provavelmente ele seria melhor como ala. Ele se deu bem com o Cuca em 2020 e com o Sampaoli em 2019, ainda que o Jorge fosse o titular absoluto, porque eram técnicos que davam mais liberdade para ele subir e para construir por dentro também. Ele não é um lateral de linha de fundo, mas é um lateral técnico que constrói bem por dentro. Enfim, o Santos buscava o contra-ataque e buscava principalmente começar o contra-ataque do lado direito, com o Otero e com o Juliano. Do lado esquerdo, Guilherme ia chegar depois, então mais para finalizar a jogada. Falar sobre o Santos é mais fácil falar sobre os destaques negativos que eu já venho falando o vídeo inteiro. Felipe Jonathan, João Paulo, até mesmo Guilherme, pelos gols que ele perdeu e por às vezes ser inconstante, não só hoje como em outros jogos, né? Na ida foi muito bem, na semifinal muito bem, e hoje é péssimo. Nas quartas também foi péssimo, na maior parte do Paulistão foi péssimo e na outra parte foi bem. O Rainer não tem muito o que dizer sobre a partida dele, não acertou nada que tentou, conseguiu correr pelo menos. O Juliano, pode dizer que ele foi um dos melhores, juntamente o Pituca, um dos poucos foram bem, pra ser sincero. Mas os ruins tem como colocar o João Paulo também, tem como colocar o Morelos, talvez até o Aderlan. O Joaquim e o Gil nem tanto. A dupla de zaga foi bem segura, não foram. Os problemas não vieram deles, vieram geralmente da lateral esquerda, porque era lá que o Palmeiras mais atacava, com o Endrick, e tendo o Felipe Jonathan e Rainer daquele lado não ia dar certo. Por isso que o Guilherme tinha que completar a marcação, porque senão seria muito pior. Mas aparentemente não foi suficiente porque o Endrick tinha muito espaço para jogar. Enfim, de destaque positivo, Juliano, Pituca. Outro destaque negativo, Morelos. Muito mal, não acertou nada. E o que falar do João Paulo, né? Pênalti, que ainda que eu não tenha achado que tenha sido pênalti, foi uma insegurança dele, de sair ou não, ficou indeciso, ficou no meio do caminho e aconteceu o que aconteceu. Teve o toque, obviamente, se encontraram, se trombaram e não tem como negar que foi alguma coisa, que houve o toque. Então, valendo da interpretação, foi pênalti. Ele deveria ter se cuidado para isso não acontecer, assim como o Felipe Jonathan, mas ocorreu. Pênalti. E é claro, teve o segundo gol que, se ele ficasse um pouco mais o braço, dava para defender. Mas isso aí é mérito do jogador. Muitas coisas poderiam ter acontecido, mas ele não conseguiu defender. Se ele defendesse, o resultado seria diferente. Mas não tem como criticar isso, porque é uma reação, exigiria uma reação muito rápida.
e nem tudo que um jogador faz ou deixa de fazer dá para ser criticado ou elogiado. Complicado. Palmeiras, destaques: Abel, Hendrick e Flaco. Boa partida do Flaco, mas também Mike jogou muito bem, entrou bem, como ala, quando ele tem espaço, não como um segundo lateral, mas quando tem espaço para atacar, para surgir, dá certo. Os três zagueiros geralmente não dão certo no Palmeiras, já que nem no Brasil, pra ser sincero. Talvez muito pela questão dos nossos zagueiros, do nosso sistema. Não sei, deu certo em 2002, em alguns momentos, né? 2002. Enfim, o Lázaro também entrou muito bem. Essa é questão, ter espaço para os laterais, para os pontas atacarem, para os seus atacantes atacarem, e para o Hendrick não ter que ser um assistente lateral, nem o Lázaro, certo? É melhor prender o Piquerez um pouco mais, ou até mesmo o Mike dar mais espaço para o Lázaro e para o Hendrick. Não foi o que aconteceu, o Lázaro dava amplitude, Mike amplitude, Hendrick e Piquerez acabavam caindo um pouco mais pelo meio, diagonal. Foram grandes destaques, mas com certeza o destaque maior vai ser o Abel por ter corrigido esse problema. Se ele viesse com a mesma escalação do outro jogo, o mesmo esquema do outro jogo, não teria nada que o Hendrick pudesse fazer, porque ele não fez nada no primeiro jogo. Questão do espaço que ele estava, não jogou bem na ida por conta do esquema. Hoje, com mais liberdade, corrigindo o esquema, assim como ele fez no segundo tempo contra o Novo Horizontino, deu certo. É seguir com essa ideia. Agora tem a lesão preso o Coelho, o Hendrick vai ficar uns 20 jogos sem jogar, 20 dias sem jogar, vai perder jogos importantes, inclusive contra o Flamengo. Mas enfim, poderia até ter saído antes, saiu só depois do segundo gol. Mas o Palmeiras depende dele, depende muito. O Abel vai ter que pensar em soluções para quando ele sair. Mas enfim, ele vai ter tempo, 20 dias para testar uma solução ali. Jogos importantes e difíceis. Na quarta tem jogo, acho que domingo também tem jogo. Então ele já tem espaço para testar, para fazer o que bem entender quando o Hendrick sair. Porque no momento ele é 100% titular. E o time tem que jogar para ele. Então ele tá... Palmeiras, o time tem que pensar nele primeiro como jogador. Enfim. Libertadores 2020, Copa do Brasil 2020, Paulistão 2022, Libertadores 2021, Recopa Sul-Americana 2022, Brasileirão 2022, Paulistão 2023, Brasileirão 2023 e Paulistão 2024 agora. 10 vezes, 10 títulos do Abel, em 13 finais, desde novembro de 2020, em 3 anos. Uma média de mais de 3 títulos por ano. Completando esse ano, a média vai cair um pouco, mas é muito boa. Vai ser o quê? 2 títulos e meio por ano? Isso se ele não ganhar mais nenhum esse ano. Mas tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Brasileirão. E dá pra ganhar, sim. Um deles, pelo menos. Copa do Brasil... Desde 2020 que o Palmeiras não vai muito bem, sempre cai cedo, porque sempre pega um adversário nível um pouco superior, que acaba indo para a final, menos indo semifinal, o adversário, não o Palmeiras. A Libertadores, desde 2020, tem cegado em todas as semifinais, 2 finais e 2 semis, para o Atlético Paranaense, do Victor Roque, e para o Boca Juniors, ano passado. Esse ano provavelmente vai chegar na semifinal, porque só tem time bom sendo brasileiro na Libertadores, então provavelmente a semifinal garantia pelo menos as quartas. O Brasileirão provavelmente é o favorito, ainda que o o Flamengo do Tite esteja muito bem, uma ótima defesa, tem toda a cara de time consistente em campeonatos de pontos corridos, porque é o que o Tite mais sabe montar. Mas o Abel também sabe montar times de pontos corridos, então esse é um duelo bem interessante. Eles já se enfrentaram no ano passado, foi 3-0 pro Flamengo, mas o Flamengo ainda não estava totalmente montado, e o Palmeiras estava ainda melhorando. Tem um duelo logo no começo do Brasileirão, então vamos ver. Novamente campeão, sim, Palmeiras campeão paulista 2024, muito bem, mereceu o título, foi novamente o melhor time da competição, ainda que a história mais bonita seja do Santos, né? Mas histórias bonitas não vencem campeonatos. É triste afirmar isso, mas é verdade. Bom campeonato do Palmeiras, como sempre, que não precisou nem se esforçar tanto para terminar em primeiro.
Só a vitória contra o Santos já foi fundamental lá na terceira rodada para confirmar o primeiro lugar. Depois o Santos perdeu pro Novo Horizontino e pro Bragantino. Já o Palmeiras não perdeu para ninguém. Na verdade, ganhou só do Santos em clássicos, eu acho. Não ganhou do Palmeiras, não ganhou do São Paulo e nem do Corinthians. O Santos foi o time que mais ganhou clássicos no Paulistão. 2, perdão. E o São Palmeiras ganhou só um. São Paulo ganhou um, Corinthians não ganhou nenhum. Sim, é isso. Enfim, agradeço a todos que assistiram até aqui. Então curta, se inscreva e compartilhe. Até mais, falou.